Boa noite, pessoal. Graças a Deus estamos aqui novamente, com a sua permissão, mais um dia para propagar a sua palavra a todos que necessitam e a todos nós que temos passado por esse momento de isolamento, esse momento de afastamento da comunhão dos irmãos. Então, nós estamos nesse trabalho para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Salvador Jesus, para que nós possamos estar se alimentando diariamente da palavra de Deus. Hoje temos o nosso irmão Idamar, que se dispôs do seu tempo para trazer uma mensagem da parte do Senhor. Que todos nós possamos abrir nossos corações e possamos colocar essa mensagem em prática no nosso dia a dia. Então eu vou passar agora nesse momento para o nosso irmão Idamar. Eu agradeço a todos que têm nos ajudado, têm nos apoiado, todos vocês de Franca e de todas as cidades da região. Vamos ficar agora com a mensagem bíblica com o nosso irmão Idamar. Boa noite a todos. É um privilégio para nós estarmos aqui neste momento, para podermos estarmos através deste veículo de comunicação trazendo a mensagem da palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus porque Ele tem nos disponibilizado este meio, quando estamos neste tempo de não podendo estarmos reunindo nossos salões, mas estamos assim nos lares, em comunhão e podendo estarmos levando a mensagem e um pouco da palavra de Deus a cada um de nós. Nós vamos estarmos orando neste momento e depois vamos estarmos fazendo uma pequena meditação na palavra de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graças neste momento, enquanto estamos reunidos aqui na casa do nosso irmão Robson, juntamente com a Vanessa. Queremos te dar graças ao Pai, porque o Senhor tem nos dado este privilégio de podermos assim estarmos louvando o teu nome através da sua mensagem, anunciando a tua palavra àqueles que não te conhecem e ajudando, ó Pai, de uma maneira simples aqueles que necessitam neste momento. Nós te damos graças por tudo, queremos deixar nas tuas mãos a cada um que está nos ouvindo neste momento, por aqueles que também não estão, pelos nossos irmãos, pelas nossas famílias. Seja abençoado a cada um deles, ó Pai. Queremos neste momento te dar graças por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, eu gostaria de estar neste momento falando pouco sobre a vontade de Deus. Todos nós temos vontade, né? E às vezes a nossa vontade, muitas das vezes, ela não agrada a Deus. Às vezes a nossa vontade vai de encontro com aquilo que não é da vontade de Deus, que a tua palavra não nos aprova. Mas, e cada um de nós temos o dever, temos a obrigação de podermos estarmos procurando fazer a vontade de Deus. Nós temos um versículo na palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, em versículo 21, nos diz assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos ver mais uma vez. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pois bem, nós estamos falando da vontade de Deus. Então aqui nós podemos imaginarmos e vermos que para nós podermos fazermos a vontade de Deus, primeiramente, nós termos a consciência de que somos filhos de Deus e que estamos sendo dirigido, orientado pela sua palavra. Porque nós sabemos que é muito difícil nós podermos discernirmos a nossa vontade humana. Quantas vezes nós temos vontade de fazer algo para o nosso bem próprio, para o meu querer
mas aquilo não é de agrado da palavra de Deus. Nós podemos vermos que o Senhor, na sua palavra, Deus, em Jó 42:2, ele pode dizer: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus preceitos poderão ser mudados, poderão ser alterados. Então nós podemos vermos que o Senhor Deus, ele é um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus santo, justo, um Deus imutável, um Deus que não muda a maneira e a sua vontade. E a vontade de Deus nas nossas vidas é que nós sejamos salvos. Ele, na sua palavra, 2 Pedro 3:9, nós podemos vermos que ele não quer que nenhum se perca. Se ele não quer que nenhum se perca, ele está falando aqui já de pessoas salvas, pessoas que já têm conhecido a pessoa do Senhor Jesus como seu Salvador, daqueles que têm confessado os seus pecados e têm entregado as suas vidas ao Senhor Jesus. Nós podemos vermos que na Bíblia que a vontade de Deus está acima de qualquer situação ou vontade humana. A vontade de Deus está acima de qualquer situação ou vontade minha própria, dos irmãos, daqueles que estão ouvindo. A vontade de Deus nós devemos fazermos, a vontade de Deus. Agora, para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que termos o conhecimento, temos que termos crido no Senhor Jesus como seu Salvador. Porque se não assim for, nós não conseguiríamos fazermos a vontade dele. Nós podemos vermos que Deus, ele tem preparado algo para nós, e a sua vontade era que aquele casal ali no jardim do Éden, Adão e Eva, vivessem em perfeita harmonia quando ele os criou e colocou ali dentro daquele jardim. Nós podemos imaginarmos aquele casal ali naquele jardim, podemos imaginarmos com os nossos olhos da fé, vendo um jardim maravilhoso, um jardim bem cuidado, um jardim que não tinha espinho, não tinha nada de coisas ruins, e aquele casal vivia ali. Era a vontade de Deus, era aquilo. Mas a vontade do homem foi ao contrário da vontade de Deus. Quando Deus deu aquela ordem para que Adão e Eva vivessem ali, e quando Deus falou para eles: olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas daquela árvore que está lá, no meio do jardim. Esse no meio do jardim, não estou querendo falar que ele estava no centro do jardim, no meio das árvores ali, daquela árvore. Com certeza Deus falou: aquela árvore ali, vocês não comem, porque se vocês comerem, certamente morrerão. Certamente morrerão. Então a vontade de Deus era que aquele casal vivessem ali, naquele jardim, em perfeita harmonia com Deus. Nós formos discorrer ali, nós podemos vermos que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, à tarde, para poder estar conversando, como nós podemos dizer, batendo um papo com Adão e Eva, sabe, trocando ideia talvez, quem sabe, falando: vocês viram aquela fruta, que bonita, que gostosa, sabe, era a vontade de Deus na vida daquele casal. Mas a vontade do homem, sabe, Satanás corrompeu, e eles desobedeceram aquela ordem que Deus tinha dado a eles para que eles não comessem daquele fruto. E eles comeram. E nós podemos vermos o resultado daquela desobediência, que foi a morte espiritual, foi a separação daquele casal, foi a punição por aquela desobediência. Quando eles comeram, eles puderam notar e ficaram com medo e esconderam da presença de Deus. Nós podemos vermos que a vontade de Deus não era aquela, mas eles mudaram.
e eles fizeram a sua vontade. E naquele momento, quando eles tomaram daquele fruto e comeram, eles cometeram aquele pecado de desobediência. Não obedeceu à voz de Deus, sabe? Eles encheram os olhos de orgulho, talvez, quando Satanás falou: olha, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, vai ter conhecimento de tudo. Então já estava bom demais. E o ser humano até hoje é da mesma maneira, sabe? Age da mesma maneira. Deus tem preparado para nós uma maneira de nós podermos sermos salvos através da pessoa do seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes o ser humano não tem dado ouvido, não tem importado, não tem procurado a conhecer realmente aquilo que Deus quer, aquilo que é a vontade de Deus. Nós podemos vermos que após aquele acontecimento ali no Jardim do Éden, Deus já tinha proposto no seu coração que haveria de enviar alguém que seria o seu filho, o seu único filho, a vir a este mundo. E aquela era uma vontade de Deus também, após aquele acontecimento. E a vontade de Deus foi concluída na pessoa do Senhor Jesus. E Ele pudesse morrer pelos nossos pecados. E isso foi cumprido. Sabe, Deus cumpre todas as suas coisas. Deus cumpre tudo aquilo que Ele tem prometido ao ser humano, ao homem, à sua criatura. Infelizmente, nós, os homens, não temos dado o devido valor àquilo que Deus tem feito para cada um de nós. Então nós podemos vermos que a vontade de Deus era isso, é que o homem não desviasse dos seus caminhos, é que o homem não cometesse aquilo que ele cometeu ali no Jardim do Éden, mas através daquele momento que eles comeram aquele fruto, eles pecaram, e através daquilo ali, todos nós nascemos pecadores, e como pecadores hoje, todos carecem e precisam e têm que ser conscientizado que a salvação somente é através do sacrifício de Cristo Jesus. A vontade de Deus, ela foi revelada para nós, Nós podemos sabermos e podemos olharmos, podemos vermos na palavra de Deus, na Bíblia, que a vontade de Deus para cada área da nossa vida, ela é uma fonte, através da Bíblia, confiável a todos, pois a Bíblia a palavra de Deus foi escrita, foi inspirada por Deus. Nós podemos vermos em Pedro, em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3,16, quando nos fala que toda a Escritura é inspirada, ela serve para nos corrigir, para nos edificar, sabe? Tudo isso é a palavra de Deus, e isso é a vontade de Deus na vida de cada um dos seus filhos, a vontade de Deus na vida dos seus que têm conhecido, confiado e crido nele como seu Salvador. Nós podemos imaginarmos que Deus é um Deus que sempre está nos auxiliando. A vontade dele, a vontade de Deus é que nós sejamos filhos obedientes, é que nós sejamos servos tementes, é que nós sejamos servos capacitados, que sejamos servos que possamos estarmos fazendo sempre a vontade de Deus. Nós sabemos que a nossa vontade, muitas das vezes, nos leva a algo que não é do agrado de Deus. A palavra de Deus nos fala de muitas coisas que nós não podemos e não devemos fazer, e aquilo que devemos fazer. Mas também há coisas, algo que às vezes nós podemos, que a Bíblia não relata, mas nós sabemos que aquilo Deus não aprova e não é a vontade dele. Que Deus não sabe, Deus tem tantas coisas que nós podemos saber. Quando nós sabemos, nós não devemos roubar. Não podemos, a Bíblia fala. Nós não podemos mentir, nós não podemos, assassinar. É um punhado de coisa.
Quantas vezes isso é a vontade do ser humano e, infelizmente, a humanidade age desta maneira, não fazendo assim a vontade de Deus. Estou falando aqui daqueles que não são filhos de Deus, daqueles que não são salvos, daqueles que não têm recebido o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas e nós como salvos, e nós como filhos de Deus, quantas vezes temos feito alguma coisa que não agrada a pessoa de Deus? Quantas vezes temos feito alguma coisa que Deus não concorda com aquilo? Às vezes podemos dizer, mas a Bíblia não fala desta maneira. Mas no nosso íntimo, no nosso interior, nós sabemos que aquilo não é do agrado de Deus. Nós podemos estarmos pensando que para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que sermos certinhos. Lógico, temos que ser certo. Lógico que temos que sermos bons cidadãos, temos que cumprir nossos deveres, temos que fazermos as coisas com ordens, né? Temos que fazer tudo aquilo que é do agrado de Deus. Não devemos pagarmos o mal com o mal, não devemos estarmos fazendo intrigas por qualquer coisa. Às vezes, a nossa natureza que ainda há em nós, muitas vezes nós agimos de maneira que não agrada a Deus, né? Isso eu falo de mim próprio. Então, nós podemos vermos que nós devemos apresentarmos ao nosso Deus, como em Romanos capítulo 4, capítulo 12, versículo 2, sabe, devemos apresentarmos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Pois bem, a nossa vontade, muitas vezes a nossa vontade é de servir a Deus, mas nós não conseguimos fazermos porque às vezes não estamos em plena comunhão, em plena harmonia, sabe? Às vezes não temos aquela intimidade com Deus. Para nós podermos fazermos algo, nós temos que termos uma intimidade com o nosso Deus, temos que estarmos falando com o nosso Deus, temos que estarmos buscando a direção dele, temos que estarmos fazendo a sua vontade desta maneira, quando estamos perto do nosso Deus. E nesses dias que estamos passando, nesses dias de tantas dificuldades, quantas pessoas têm pensado, têm analisado, têm procurado saber o que está acontecendo, sabe? Nós não podemos saber, sabemos que se está acontecendo, não vou dizer que é a vontade de Deus, mas Deus tem permitido que isso aconteça em nossos dias. Não é verdade? Então, vamos esperar com paciência, orando e esperar na vontade de Deus, no tempo de Deus. Não adianta nós querermos ultrapassarmos, que as coisas vão normalizar. E Deus fala que Ele cuida de nós e nós sabemos disso e a Sua palavra assim nos afirma. Para nós sabermos a vontade de Deus, é preciso nós estarmos, como já tenho falado, em comunhão, em harmonia, tendo uma perfeita intimidade com Deus. Devemos estarmos orando a Deus, sabe? Agradecendo porque Ele tem nos conservado, Ele tem nos dado o sustento de cada dia, Ele tem nos guardado deste mal, sabe? Temos irmãos conhecidos já, que já vemos que está com isso, mas Deus tem permitido. Podemos dizermos que tudo o que aconteça nas nossas vidas como filhos de Deus, na vida dos nossos irmãos queridos, Deus está controlando e Ele está permitindo. Então nós temos que vivermos desta maneira. Então vamos vivermos olhando para Deus e perguntando e pedindo a Deus para que Ele nos dê sabedoria, nos dê paciência e nos dê o necessário que Ele está dando. E eu acho que é o que nós precisamos e está bom demais, certo? E acima de tudo, nós temos que depositarmos a nossa fé completamente no Senhor Jesus. Depositar a nossa fé, a nossa confiança em um Deus que prevalece tudo, em um Deus que sabe tudo, em um Deus que pode tudo.
sabe? Nós podemos, nem sempre é fácil nós fazermos aquilo que agrada a Deus, porque nós vivemos em uma natureza que muitas vezes nos persegue, sabe? Mas é isso aí. Nós podemos vivermos de uma maneira bem própria e próxima de nosso Deus, para podermos assim fazermos a vontade dele nas nossas vidas. E a vontade dele nas nossas vidas é que nós sejamos servos, tementes, obedientes, buscando ele a direção, fazendo assim tudo aquilo que agrada a ele. Erramos, né? Quantas vezes nós podemos errarmos e às vezes com os nossos próprios erros nós aprendemos, mas se eu errei e sei que aquilo é errado, nós vamos continuar no erro, vamos procurar mudar a nossa posição, a nossa direção, aquilo que estamos fazendo, porque assim é a vontade de Deus, né? Vou ler mais um versículo, 2 Tessalonicenses 5:18. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus na pessoa do Senhor Jesus para com cada um de nós. Então, nós devemos dar graças a tudo, certo? Estamos vivendo dias difíceis, estamos passando por dificuldades, estamos, às vezes, com medo, onde há tantas notícias que não sabe? Mas é isso aí, né? Agora eu queria voltar um pouquinho no primeiro versículo que eu li, que é Mateus capítulo 7, versículo 21, quando diz que nem todos aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu gostaria de estar meditando por alguns instantes nisso aqui. Você que está me ouvindo, você que está nesses dias pensando, quando o Senhor Jesus falou ali, quando ele estava no sermão, terminando o sermão do monte, ele pôde dizer, olha, nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Então isso é muito perigoso, sabe? Ele está falando para aqueles religiosos que apenas religioso e não tinha uma conversão genuína. Ele pôde dizer, olha, cuidado, olha, tome cuidado, porque por você dizer, eu sou um crente, eu faço isso, eu faço aquilo, e dizer a ele, foi bem claro e bem enfático, nem todos aqueles que diz Senhor entrará no reino dos céus. E ele pôde, nos versículos do mesmo capítulo seguinte, fazer uma comparação daqueles dois construtores, sabe? Que ele construiu a sua casa na areia e aquele construiu a sua casa na rocha, sabe? Aquele que construiu a sua casa na areia, ele não procurou fazer de acordo com a vontade de Deus, sabe? Ele construiu aquela casa conforme a sua vontade. Ele construiu aquela casa da sua maneira. Não importou aquilo que Deus estava falando. Ele pôde fazer a sua vontade. E o que aconteceu? Veio a tempestade, veio o vento, veio a chuva e aquela casa foi abaixo, aquela casa caiu. E aquele homem que fez a vontade de Deus, usou o material que Deus tinha ordenado. Ela ficou firme, porque ele fez da vontade de Deus. Quando Deus falou com Noé para que Noé construísse a arca e deu todos os detalhes, medidas, a maneira de fazer as portas, a maneira de fazer a claridade ali para entrar, tudo.
nós vemos, e Noé fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Sabe? Então nós podemos vermos que Noé, um homem justo, com certeza tinha problema, vivendo em um mundo cheio de pecaminosidade igual vivia, mas ele foi um homem temente a Deus, e quando Deus passou tudo ali para ele, tudo aquilo, ele não questionou, e no último versículo ele diz assim, ó, e Noé fez tudo conforme Deus havia ordenado, sabe? E nós, nesses dias, estamos fazendo tudo que Deus tem nos ordenado? E você, meu irmão, tem feito tudo aquilo que Deus tem nos ordenado? Se não estamos fazendo, vamos procurarmos a fazermos aquilo que Deus quer e que isso seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, nós te damos graças neste momento enquanto temos passado esses minutos na Tua presença, podendo assim estarmos tirando da Tua palavra algo que venha se acrescentar nas nossas vidas, para que cada um de nós que temos ouvido nesta noite possamos procurarmos fazermos a vontade de Deus nas nossas vidas, ó Pai. Se porventura alguém tem ouvido e não tem ainda confessado o Senhor Jesus como seu Salvador, que hoje possa ser o dia oportuno para que se creia e confesse seus pecados, crendo unicamente na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que mensagem boa, que mensagem maravilhosa da parte do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem se entronizando cada dia, a cada momento, nos fazendo pensar, nos fazendo refletir. Ontem, a palavra falou a respeito de agradecimento, deixar de reclamar e passar a agradecer mais. E hoje, a palavra de Deus vem nos alertando para fazer conforme a vontade de Deus, conforme Deus tem ordenado, conforme Deus vem conduzindo as nossas vidas, né? Algo muito bom, muito belo. A palavra de Deus dá essa segurança para a gente. E eu quero agora falar para você que ainda não tem o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo em sua vida, que não deixe para amanhã, não deixe para depois esse momento. Aproveita a oportunidade. A oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. Que você está escutando a palavra da verdade, a palavra de Deus. Qualquer tipo de pergunta, qualquer dúvida, entre em contato com a gente na descrição dessa mensagem. Manda uma mensagem para a gente. Temos irmãos capacitados para poder te instruir, para poder te ajudar a esclarecer diante da palavra de Deus o que deve ser feito. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, os irmãos da Babilônia, os irmãos lá do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, os irmãos de Araxá, que têm nos apoiado demais, os irmãos de Uberaba, de Ituverava. Quero agradecer a todos os irmãos de Sacramento, irmãos de Passos. Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês e que vocês possam continuar nos ajudando nesse trabalho, que é um trabalho para a honra e para a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não é um trabalho para engrandecer o nome de homem, mas é um trabalho para propagar a palavra de Deus. Eu agradeço a todos que têm nos ajudado, têm nos apoiado, têm assistido, a todos os irmãos. E você que ainda não tomou essa decisão, espero que essa palavra entre em seu coração e que você possa fazer conforme a vontade de Deus também. A palavra de Deus diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos se salvem. E a salvação só existe uma, através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que todos nós tenhamos uma boa noite de sono, que Deus venha abençoar a todos nós. E sendo assim, da permissão de Deus, amanhã, no mesmo horário,
aqui diante do canal dos irmãos, estaremos transmitindo a palavra de Deus novamente, sendo assim da permissão de Deus. Que todos tenham uma boa noite e até amanhã.